Seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse conteúdo ele é destinado para um público específico. Se você é analfabeto ou semi-analfabeto, esse vídeo é para você. Você que sabe ler, escrever, faça sua meditação, seja um adulto espiritual, procure as pérolas preciosas do reino dos céus em sua palavra. Mas para você que tem dificuldade, que não consegue fazer uma leitura, que tem uma Bíblia e morre de desejo de lê-la, essa meditação aqui é para você. Deus me deu essa capacidade e eu estou amando você, fazendo essa leitura para você, fazendo o estudo e compartilhando de uma maneira que você também possa chegar ao entendimento, aplicar isso na sua vida e praticar. Então, nessa semana nós vamos falar de Davi, o rei Davi, o conhecido rei Davi, né? Que nós já ouvimos muito falar. Ele é o personagem principal de muitas pessoas, e eu quero dizer para vocês que o rei Davi era um ser humano comum, como eu e você, também errou na sua vida, mas ele tinha uma peculiaridade, ele tinha algo especial que o fazia diferente de muitos outros. Acontece que Davi era o homem que, quando errava, se arrependia e se voltava completamente para Deus. O versículo de hoje que eu escolhi para a gente decorar é um versículo pequeno, mas antes de dizer esse versículo e ensinar para você uma forma fácil de guardar na sua mente ele, eu vou dizer algumas coisas sobre Davi para você vir entender o contexto completo. Antes de Davi assumir o trono, teve um rei que se chamou Saul, e antes de Saul, o rei do povo de Israel era Deus. E o povo de Israel, observando as outras nações, viu que todos tinham um rei humano, e desejou para si essa mesma condição. E eles clamaram ao profeta na época, que era o Samuel, o que desagradou muito a Deus. Contudo, Deus atendeu o desejo do povo e ungiu Saul como rei de Israel. Acontece que Saul, ele é um homem orgulhoso, prepotente, arrogante, e todas as ordens que Saul recebia, ele acabava fazendo diferente. Ele fazia do jeito dele. E na sua ignorância, na sua arrogância e orgulho, ele ainda achava que estava fazendo conforme o pedido de Deus. E Deus rejeitou Saul por conta do mau procedimento dele, da desobediência. Samuel até chegou a falar, um dos textos que são famosos dessa história, é que Deus ele se agrada mais de obediência do que sacrifícios, porque Saul tinha se apossado de coisas consagradas à destruição, dizendo que ia sacrificar a Deus, e Samuel o repreendeu dizendo: olha, acaso Deus se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios como que se obedeça a sua palavra? Por esse motivo e por outros, Deus rejeitou Saul como rei e acabou ungindo um dos filhos de Jessé, o pastorzinho de ovelhas chamado Davi. Interessante também é que Davi tinha outros irmãos. Estes irmãos eram guerreiros, faziam parte do exército de Israel. A gente pode ver isso quando Golias está ali afrontando o exército de Israel. E Davi chega lá e os seus irmãos os repreendem. Acontece que Davi ele tinha uma aparência fraca. A palavra de Deus diz que ele era um homem de boa aparência, ruivo, enquanto seus irmãos eram altos, fortes, verdadeiros guerreiros. E até mesmo Samuel, sendo um profeta de Deus, quando foi a família de Jessé procurar aquele que seria o próximo ungido de Deus como rei, ele viu os irmãos de Davi e achou que eram eles, mas na verdade era o menorzinho, o que cuidava das ovelhas, e não era um guerreiro. E daí também vem outro versículo muito famoso, né? Que Deus não vê como homem. O homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. E Deus olhou para o coração de Davi. Algo muito interessante sobre a vida de Davi é que esse mesmo rei Davi foi o que derrotou o gigante Golias. O que a gente vê muito sendo ensinado por aí é que aquele pastorzinho de ovelhas foi o que derrotou o gigante. Só que na verdade, ainda como pastor, Davi já vinha sendo preparado para aquele momento. A gente vê isso porque Davi exclama na palavra de Deus que ele era capaz de derrotar tanto um urso como um leão. Quando estes pegavam uma ovelha do seu rebanho, ele ia lá e os feria e a trazia de volta. Então Davi, ele estava preparado para aquela missão. Só que o legal de Davi é que ele não confiava no seu próprio poder e na sua própria capacidade. Ele atribuía a vitória ao Senhor. Tanto que quando Golias desafiou o exército, Davi falou bem assim: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para desafiar o exército do Deus Todo-Poderoso? E ele foi lá, ele se voluntariou para ser o que iria derrotar o Golias. E a gente vê que Davi, ele era muito habilidoso com o seu instrumento de trabalho, né? Ele derrotou o gigante Golias com uma tiradeira, né? Alguns chamam de funda. A tiradeira é como se fosse um objeto de couro onde você colocava uma pedra e a lançava. Ele acertou bem a testa do gigante, que caiu, e depois Davi foi lá e o decapitou, obtendo vitória. E essa vitória ele não trouxe para si mesmo a honra e glória, ele sempre dedicou isso ao Senhor. O que fez surgir inveja da parte de Saul e em muitas outras passagens, porque Davi ele veio a se tornar vitorioso nas suas batalhas. E o interessante do versículo que nós vamos decorar hoje é que Davi ele era perseguido depois porque Saul sentia inveja dele. Ele era perseguido pelo rei Saul, mas em momento algum Davi se pôs contra Saul, entendendo que Saul estava ali sendo colocado por Deus, tendo sido ungido por Deus, e Davi entregava a sua vida nas mãos do Senhor, né? E o versículo de hoje é 1 Samuel 26, 11a, que diz bem assim: o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Hoje eu não vou usar linguagens figuradas. Nós vamos aprender a partir de mímica, é uma das técnicas de decorar. E aqui vai a técnica. 1 Samuel 26, 11a. O Senhor, aí você faça a mímica apontando para o céu, faça comigo. O Senhor, aí traga a mão para você, me livre de levantar a mão, é como se fosse dar uma tapa, né? O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Vamos repetir mais duas vezes. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26, 11a. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. E nessa passagem nós entendemos que Davi, se a gente for ver o contexto, os versículos anteriores, ele poupou a vida de Saul. Saul estava acampado com seu exército, e Absai, um dos guerreiros amigos de Davi, e Davi foram até o acampamento. Enquanto todos dormiam, ele teve a oportunidade de matar Saul ali, mas ele, por causa que ele se submetia à autoridade de Deus e submetia às autoridades que Deus colocava sobre a sua vida, ele poupou a vida de Saul. E os versículos anteriores dizem que Davi, contudo, disse a Absai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará.
ou então chegará a sua hora e ele morrerá, ou então sairá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. E a gente vê que Davi entregava sua vida nas mãos do Senhor. A gente pode ver essa característica nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, dito pelo próprio Jesus, né? Os pobres em espírito, e Davi, ele era pobre em espírito. Ele sabia que tinha uma autoridade soberana, que era Deus sobre a vida dele, e sabia que Deus era que colocava aqueles comandantes sobre sua vida, de modo que ele se entregava completamente à vontade do Senhor. A gente vê que essa era uma característica também de Jesus, né? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas humilhou a si mesmo, vindo a ser servo, e encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra de Deus descreve Jesus como sendo um cordeiro que, apesar diante dos seus tosqueadores, ele não dizia uma palavra, ele não revidava, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça, aquele que é Deus. Davi tinha também essa característica. E trazendo para a nossa vida, muitas vezes as pessoas lhes lançam ameaças, essas pessoas te magoam, elas fazem algo contra você que você não concorda, e a primeira atitude do ser humano é sempre revidar, é sempre fazer justiça com as próprias mãos. Mas a gente aprende na vida de Davi e também na vida de Jesus, é que estes se entregavam a Deus. Qual que é a sua primeira reação quando você sofre alguma injustiça? É você revidar? É você ir você mesmo lá e retribuir o mal com o mal? Ou você ora a Deus, ou você se entrega ao Senhor? A gente aprende com Davi que ele buscava a Deus, ele entendia a soberania de Deus, ele tinha temor do Senhor. Você tem tido temor do Senhor? Quando você passa por dificuldades, perseguições, você tem buscado o Senhor em primeiro lugar? Você tem orado a Deus, clamado a Ele por socorro, como Davi fazia? A gente vê nos Salmos Davi clamando ao Senhor por socorro e reconhecendo a sua inferioridade e a superioridade de Deus na sua vida. Essa lição que nós temos para tirar na meditação de hoje, assim como Davi, assim como Jesus e muitos outros na Bíblia, eles colocavam Deus em primeiro lugar e sabiam que Deus estava à frente de todas as coisas. A gente vê que em Jeremias 29:11, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e é planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Até no sofrimento, a gente viu isso na vida de Jó, Deus está no controle de todas as coisas. E as decisões que a gente pode tomar, decisões práticas para que a gente possa cumprir sempre que sofrer uma injustiça, sempre que houver um tipo de perseguição, calúnia, qualquer outro tipo de coisa ruim, a gente buscar o Senhor, clamar a Ele por socorro, orar em primeiro lugar. Não agir no nosso impulso humano de querer resolver, mas buscar a Deus, nos entregar à vontade de Deus, sabendo que Ele é fiel e justo e que Ele nos ouve. A segunda atitude é a obediência, é entender que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos comandar, para nos liderar. Assim como como Deus colocou o rei Saul como autoridade na vida de Davi, e Davi, ele se submetia a Saul e de forma alguma ele ousou levantar a mão contra Saul. Inclusive Davi se tornou grande amigo do filho de Saul. Ambos ali fizeram um pacto de amizade, de reciprocidade, de se ajudarem. E a gente vê que Davi era, além de obediente, era um homem fiel, um homem do bem. E a palavra de Deus diz que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, que ia fazer tudo o que lhe agradaria.
Percebemos também que na vida de Davi ele cometeu erros, ele cometeu pecados, mas mesmo diante disso, ele se arrependia e se voltava para o Senhor com todo o seu coração, com o seu entendimento, com todas as suas forças. E é isso que Deus quer que você faça. Então, uma das decisões, além de orar, que você pode tomar, é você se submeter às suas autoridades, sabendo que Deus é quem institui líderes, autoridades, chefes, governantes na sua vida, querendo o melhor para você, mesmo que você não entenda isso. E para terminarmos a nossa meditação de hoje, você tem que orar a Deus, entregando a Ele essa sua decisão, pedindo que Ele a abençoe. É o primeiro passo de você se submeter, ser pobre em espírito, porque feliz é você, diz a palavra de Deus vindo da boca do próprio Jesus. Feliz é você pobre de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Então esteja se submetendo ao Senhor no final dessa meditação em oração, pedindo que você seja pobre em espírito, entenda a sua